Quando uma criança nasce, ela entende que ela e a mãe são as mesmas pessoas. E é muito difícil para ela ter essa separação no início da mãe. Contudo, ela se sentindo pertencente a uma parte da mãe e mais tardar uma parte do pai, porque nós somos uma parte da nossa mãe e uma parte do nosso pai. Nós somos constituídos por duas partes. E sendo essas partes dentro do sistema familiar, a criança ela é a parte mais frágil e muitas vezes elas vêm demonstrar algo que os pais estão sentindo, mas talvez estejam ignorando, e a criança começa a sentir alguns sintomas, ficar doente, apresentar um certo grau de agressividade, de dependência e vários outros sintomas. Às vezes nós precisamos olhar como estamos se sentindo, se tem algo que foi excluído dentro do nosso sistema familiar. Precisamos olhar para tudo isso, para o que nós estamos olhando para essa criança. Se nós esquecemos do pai da criança e colocando todo o investimento na criança. A criança ela precisa ser investida, mas ela também precisa ser liberada para o mundo. Minha mãe e os antigos de onde eu morava falavam um ditado, que era: quando morre um animal da família, ainda bem que foi um animal e não foi uma pessoa. Então isso era um ditado antigo que eu escutei muito quando eu era criança. E se nós colocarmos em termos práticos, dentro da parte sistêmica, os animais e as crianças são as partes mais frágeis de um sistema familiar e eles adoecem por amor aos outros. Então, quando um filho nosso está representando algo, está trazendo uma informação, nós devemos olhar para essa informação que está trazendo em nós, porque filho geralmente é sintoma de pai e mãe. Quem tem filho sabe quando tem uma febre, aquele desespero do pai e da mãe sobre a febre, mas a febre geralmente não é a doença, a febre é o sintoma do que pode vir depois de 48 horas ou de algum tempo, né? Às vezes o corpo mesmo combate essa febre, mas essa febre é um sintoma que muitas vezes vem antes de uma doença. Então, se nós olharmos para os nossos filhos como um sintoma, conseguimos entender o que está doente em nós, o que precisamos olhar para nós. Às vezes esse movimento é muito pequeno, é muito fácil trabalhar isso, porque é algo que a gente consegue dar conta e que talvez para as crianças não deem conta. Nós precisamos fazer o movimento e liberar eles de ficarem doentes por nós, mas por isso nós precisamos trabalhar muita coisa dentro de nós. Eu, como mãe, sei como é isso. Teve uma situação que aconteceu dentro da minha casa, onde eu passei por uma situação, fiquei com muito medo, nosso carro teve um problema e eu tinha que viajar com o carro, com a minha filha dentro, e passou um mês, ela teve uma pneumonia. Dentro de alguns estudos, a pneumonia mostra o medo da morte. E eu achei que ela talvez teve esse medo, mas quando eu fui internalizar isso, quando eu fui trabalhar isso dentro de mim, eu vi que essa pneumonia era minha, que era um medo que eu tive. A partir do momento que eu elaborei isso dentro de mim e liberei ela, todos esses sintomas vieram para mim e ela acordou como se não tivesse nada. Essa é a parte incrível e que o amor pode fazer muitas coisas, inclusive pode adoecer. E eu sempre falo que o amor, ele é lindo, mas ele precisa estar no lugar certo, na ordem certa, porque senão a gente adoece. Não temos como plantar plantas no lugar errado. Eu gosto de comparar que se não tiver uma ordem correta, é como plantar uma planta num lugar que ela não vai conseguir sobreviver. Nós precisamos ter uma terra fértil para que essa planta cresça. E nós somos a terra e nossos filhos são as plantas. Precisamos cultivar a nossa terra para que essa planta consiga crescer forte e saudável.